Deixa que eu falo, tudo bem, galera? Eu sou o Alex Bagé e tô passando aqui para nossa resenha sobre futebol. Deixa o like no vídeo aí, te inscreve no canal, espalha nos grupos de WhatsApp e também aciona o sininho aí para receber a notificação dos vídeos. Deixa eu trocar uma ideia com vocês e eu quero saber do que vocês pensam. Pode responder aí nos comentários. Mata-mata ou ponto corrido? Por que esse debate voltou à baila nos últimos dias? Dá para dizer assim, quem sabe nas últimas 2 semanas. Justamente porque em função da pandemia, a parada do futebol brasileiro, do futebol mundial de maneira geral, a gente está questionando de que maneira a CBF vai conseguir, se é que vai conseguir, acomodar datas para reinício e o término do campeonato estadual, né, porque os campeonatos estaduais pararam sem nenhuma definição, e o que vai projetar para o próximo ano. Como é que vai fazer para daqui a pouco um clube conseguir cumprir Libertadores, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil até dezembro? Vamos lembrar que o Campeonato Brasileiro geralmente termina no início de dezembro, a Copa do Brasil termina um pouquinho antes, né? A Libertadores da América já chega mais ou menos nessa data. Como é que vai se definir? Como é que nós vamos acomodar esse calendário para uma próxima temporada? E entre tantos debates, tantas ideias que acabaram surgindo, começou a se bater nessa tecla. Não, fala o seguinte: tira as 38 rodadas do Campeonato Brasileiro e volta ao formulismo lá de quem sabe um campeonato direto com a fase classificatória, classificam 8, de repente classificam 4 e aí faz mata-mata no final. Bom, tem alguns saudosistas que se apegam no questão do mata-mata, que o mata-mata dava mais emoção. Vocês querem um campeonato mais emocionante que nós tivemos o último aí? O Flamengo estava dizendo para todo mundo que ia ser campeão com algumas rodadas de antecedência. Isso não tirou em nenhum momento a emoção do Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro de ponto corrido ele é o mais justo. Porque eu vou dar um exemplo prático para vocês, eu sei que vocês lembram disso. O último campeonato que foi antes do ponto corrido começa em 2003 com a conquista do Cruzeiro, comandado pelo Vanderlei Luxemburgo. Em 2002, o time do momento no Campeonato Brasileiro era o São Paulo. São Paulo do Kaká, um baita de um time. O São Paulo estraçalhou todo mundo. Aí foi para depois a fase dos 8 classificados. São Paulo classificou em primeiro, então o primeiro pegava o oitavo, o segundo pegava o sétimo, o terceiro pegava o sexto e o quarto pegava o quinto. Era assim que funcionava o Campeonato Brasileiro, jogos de ida e volta. Sabe o que aconteceu? O São Paulo passou o carro em todo mundo, pegou o Santos só classificou na última rodada porque ele não dependia apenas de resultado dele. Ele teve resultado dele e dependeu de outros, pelo menos 2 resultados paralelos. Aí deu tudo certo e o Santos entrou. Era aquele Santos do Diego, do Robinho, do Elano, era um timaço do Santos, mas entrou com o Mazarão. Sabe o que aconteceu? O São Paulo, todo poderoso, que fez um baita campeonato, e que se fosse ponto corrido teria sido campeão com justiça, porque foi quem manteve uma regularidade ao longo da competição, o São Paulo perdeu para o Santos e acabou eliminado já na fase de mata-matas. Aí entra o 2013 e o Brasil demorou a entender o que era o Campeonato Brasileiro de ponto corrido. O Luxemburgo malandro ganhou de 2003 com o Cruzeiro, 2004 ganhou com o Santos. Então ele foi indo e o campeonato foi aos poucos as pessoas entendendo. Opa, não se recupera ponto. Ponto que você perdeu você não recupera mais. Então você precisa arrancar o campeonato desde o início, batendo na madeira como se fosse final de campeonato. E aí nós passamos a ter melhores médias de público, nós passamos a ter um melhor investimento e mais, a Rede Globo, que é detentora dos direitos, ela assinou um contrato com os clubes por 38 rodadas. Por que cargas d'água a Rede Globo vai aceitar agora reduzir as 38 rodadas? E o porquê que nós que trabalhamos com futebol vamos oferecer para a Rede Globo um campeonato que seja de outra forma? Nós queríamos tanto ser equiparados ao futebol europeu, pelo menos na questão de burocracia ou falta de burocracia das competições, nós conseguimos, nós temos um campeonato de pontos corridos. Então não tem por que mudar isso. Eu sou favorável ao calendário europeu, aquele campeonato que começa numa temporada e termina em outra. E vários exemplos aqui no Brasil, mesmo sendo um calendário que não é europeu, acabou acontecendo. O tão falado Grenal do século, ele foi disputado em fevereiro de 89 e ele valia pelo Campeonato Brasileiro de 88. O Bahia, que fez a final e foi campeão de 88, ganhou esse título e comemorou dando volta olímpica em 89. Então as situações já aconteceram. Eu sou favorável que o campeonato estadual não dependa mais, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, da dupla Grenal, porque eu penso que isso não tem mais, a dupla não é mais trem pagador do campeonato estadual e o campeonato estadual acaba atrapalhando a dupla Grenal. Então, se não tiver o campeonato estadual, pelo menos o tempo inteiro com a participação da dupla, bolar uma outra maneira de competição, deixa o campeonato estadual, de repente, durante o ano inteiro também, e a dupla com um time descaracterizado. Entendeu? Quando chegar na parte quente, a dupla participa. Eu estou preocupado com Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Eu sou favorável que a Copa do Brasil tenha a regra de quando começou. Quem jogava Libertadores não jogava a Copa do Brasil, jogava só o Campeonato Brasileiro. Não tem como a CBF ter 2 reis.
A CBF tem dois reis nesse momento. Um rei é o Campeonato Brasileiro, o outro rei é a Copa do Brasil. O que a CBF fez para inflar de novo a Copa do Brasil, para valorizar a Copa do Brasil, chamar a atenção da Copa do Brasil? A CBF botou uma premiação um pouco maior e a CBF botou de novo os clubes brasileiros que disputam a Libertadores, jogando também a Copa do Brasil a partir da fase das oitavas de final. Então, na minha opinião, tira quem está na Libertadores da Copa do Brasil. A CBF até chegou a dizer o seguinte, a CBF deu uma nota já declarando, deixando muito pública essa história, de que se nós começarmos o campeonato até a primeira semana de julho, é possível terminar o campeonato ainda dentro desse ano, até o dia 27 de dezembro mais ou menos. Mas olha o que pode tumultuar, não pode dar nada errado, não pode ter problema nenhum. Porque jogos daqui a pouco aconteceriam só nos finais de semana, a CBF vai meter data no meio de semana. Então eu sou favorável daqui a pouco ao calendário europeu. Começa o Campeonato Brasileiro temporada 2020-2021, não precisa ter atropelo nenhum. Bom, eu já dei a minha opinião, eu sou favorável ao ponto corrido, pode até mudar o formato, pode ser um formato estilo Europa, começa no ano e termina no outro, mas eu sou favorável a ponto corrido. E você, ponto corrido ou mata-mata? Deixa seu recado aí, te inscreve no canal, dá o like no vídeo e espalha nos grupos de WhatsApp. Valeu, rapaziada, deixa que eu falo, resenha sempre. Abraço!